Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro com análise para a semana 10 de fevereiro de 2020, onde selecionei os principais pares de moedas e índices com expectativa de movimento para a semana. Okay? Não deixe de visitar o nosso site, unitrader.tech. Okay? Aqui, através do site Contato, você pode estar tirando dúvidas, entrando em contato para eventuais informações ou dúvidas sobre o mercado financeiro. Iniciando a nossa análise pelo mini índice da Bovespa, aqui na nossa plataforma como Brás 50. A expectativa de movimento, a semana passada, a última análise, era um movimento de queda, eu deixei até uma seta, né, sinalizando este nível de suporte, é um suporte interessante, onde teve um volume, o índice sinalizou um volume interessante, essa é uma região importante, tá? Como tomada de decisão aqui para continuidade do movimento de queda ou um repique forte após alcançar essa região. Okay? Mantemos essa expectativa para a próxima semana, okay? Continuamos com a expectativa de queda. O mercado apenas fez um pullback, se colocarmos um Fibo aqui, ó, quem gosta de trabalhar com Fibonacci, okay? Retração, ó, o mercado topo fundo, fez uma retração na região de 61% e voltou a cair. Okay? Então, estava bem interessante essa semana, mesmo mantendo essa expectativa de queda, o mercado fazendo pullback, mas aí na ponta vendedora, ótimas oportunidades. Mantemos então a expectativa, lembrando que num período maior nós temos aqui ó, duas LTA, uma primária e uma secundária, e essa LTA secundária que vai funcionar como um suporte interessante, então tem aí um alvo, né, bem interessante a ser cumprido aí nas próximas semanas. O real, o dólar versus o real, a expectativa era de alta, okay? Semana passada o mercado rompendo, tá? Os 4,27, próximo a esse nível. O mercado, a ideia era deixar uma setinha de queda, que poderia fazer um pullback e depois um movimento de alta. E foi exatamente o que o mercado fez. Okay? O mercado abriu sexta, quinta, quarta, terça, segunda. O mercado abriu, tá? Aqui ele bateu nesse nível, fez uma correção e aí voltou a subir, abriu já com gap o último dia de pregão, ainda estamos aí com o mercado em movimento, faltam algumas horas, mas acredito que não vai ter grandes mudanças no preço. E aí o mercado fechando, né, acima desse nível de resistência importante, gráfico semanal, podemos ver que é uma resistência aí já ultrapassada, e próximos alvos aí vai ficar bem complicado agora, principalmente para quem está na ponta vendedora, após romper esse nível de resistência de 4,27. Podemos aí ter máximas aí buscando principalmente números redondos, visto que nós não temos aí um histórico a longo prazo do mercado. O último aí nós tivemos foi 4,20 alguma coisa, 4,24, 4,25. Então o mercado é rompendo e com força no euro-dólar. Volume, o índice, tá? O índice, eu trabalho aqui com ele acima do nível de 180. O último que nós tivemos de 180 foi esse índice, entrada forte de volume comprador. O mercado foi lá testar a resistência, voltou, volume baixo novamente. Os compradores, então, mostrando aí bem claro que eles estão dominando aí esse movimento de alta do dólar real. Bom, Euro-USD. O Euro-USD... existe a probabilidade de um padrãozinho, ponto X, A, B, C e D, desconsidera, o mercado agora formando um novo padrão. Aqui nós temos um padrão, vou desenhar aqui para não perder tempo no vídeo e eu retorno. Então temos aqui o padrão, um possível Shark, tá? Onde o ponto C, tá? Ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, onde o ponto C ultrapassa o ponto A. E aqui eu já deixei a PZR, a potencial zona de reversão, formada pelos níveis aí de retração e extensão dessa perna CD. Então, um mercado bem próximo. É interessante para quem trabalha com os padrões buscar agora uma entrada, aguardando uma confirmação, por exemplo, uma confirmação interessante em H1, okay? Um candle de rejeição, um candle de força contrária, sinalizando um volume também e ultrapassando principalmente esse volume. Por exemplo, nós tivemos aqui ó, este volume, porém o preço continua a cair, ele não houve o seu rompimento da máxima. Então é interessante que ocorra um movimento de força, um candle de rejeição, ultrapassando a sua máxima. Aí podemos ter aí uma bela entrada com ótimo retorno risco. GBP-USD. Bom, GBP-USD desenhei esse padrãozinho já há algumas semanas, o mercado fez um
tentativa de movimentação aqui contrária, mas podemos até modificar aqui, ó, o ponto C para esse nível. Só ajustar aqui o padrão, mantemos aí. E olha que interessante, a P0 está coincidindo com uma região aqui de um possível suporte do passado. Okay? Então, expectativa de continuidade de queda, GBP/USD na próxima semana. Euro-JPY. Bom, Euro-JPY, a ideia era do movimento, a expectativa do movimento de queda semanas atrás. O que o mercado fez? Ele lateralizou, okay? Fez uma consolidação aqui, a gráfico diário, um engolfo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 dias praticamente ficou engolfado aí. Estourou, houve um movimento de alta, um movimento de rompimento. Foi lá fazer o teste desta região de resistência e novamente fechando aí na linha do 120 e 130. A expectativa do rompimento desse nível, vamos manter a expectativa do movimento de queda do Euro-JPY. Está bem interessante aí buscar venda na próxima semana. Vamos ver o gráfico semanal. Gráfico semanal, uma tentativa aí altas, topos e fundos mais altos aí, uma tentativa de um movimento de alta, mas podemos ver através dessa lateralização de semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Sétima semana aí, ficou bem interessante para buscar um movimento contrário aí, principalmente na ponta vendedora. O SDCAD, bom, o SDCAD está chegando já num ponto crítico, a expectativa semanas atrás era sempre do movimento de alta, fui deixando as setinhas, agora está chegando numa região crítica, uma região de resistência, onde já no passado ele já testou várias vezes, gráfico semanal, ele testou aí várias vezes, o volume, vamos ver o volume gráfico diário, tivemos esse volume de compra. Bom, qual que é o cenário aqui? O cenário na próxima semana. Se o mercado lateralizar nessa região com baixo volume, grande probabilidade que o mercado rompa este nível de resistência. Okay? Se nesse nível, principalmente no gráfico diário, okay, um volume alto com um candle de rejeição, aí sim podemos ter a correção, tá? Ou a mudança de comportamento desse preço altista que vinha e se tornar baixista. Okay? Aí entrar na ponta vendedora seria interessante com esse cenário, ou o rompimento na ponta compradora com baixo volume. E por último, o ouro. Tá? O ouro está bem complicado, deixou esse volume no dia 8 de janeiro, que é um volume que eu tracei o fechamento dele, esse nível de 1555, é uma região que convergiu com esta resistência do passado, que agora se tornou um suporte, e o mercado praticamente está trabalhando, dançando, rompendo abaixo, rompendo acima, fechando abaixo, fechando acima, desse nível importante aí, dessa divisória entre uma possível correção, o que seria interessante? Um volume, tá? Ou o mercado fechar abaixo desse nível onde foi gerado um grande volume, fechamento abaixo, com candle de força, podemos ter aí uma correção, tá? O mercado ele está praticamente, para ele voltar, tá? O movimento altista do ouro, ele tem que fechar, ele tem que romper este candle, tá? Este candle que gerou um forte volume. O mercado não está mostrando, está mostrando aí uma certa debilidade, porém, se ele romper este nível, deixar a seta aqui, esta região, podemos ter um movimento altista. E o fechamento abaixo, tá? Aí podemos ter aí uma correção importante do ouro, tá? Que a longo prazo ele está só um movimento de alta. Espero que tenha gostado da análise. Dúvidas ou informações, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana.